Eu sou Sandra Bernardes e desta vez eu não vim falar com vocês sobre obras. Eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Providenciem uns lencinhos que eu tenho certeza que você vai chorar comigo. Eu sou nascida em 1976, era uma quarta-feira, e no mesmo dia em que eu nasci, no mesmo hospital, nasceu uma outra pessoa também que a gente tem contato até hoje, o nome dela é Priscila, e a gente brinca que a gente é irmãs gêmeas, né? Porque foi muito engraçado, a minha mãe ganhou o neném, na sequência a mãe dela ganhou também, e a partir dali elas criaram uma amizade, né? E ficaram pelo resto das vidas, né? Então hoje ainda tenho contato com a Priscila, eu acho super bacana que a gente sempre brinca que somos irmãs gêmeas. Aproveitar que, estou na cozinha justamente porque é um dos lugares que eu mais gosto de ficar aqui em casa. Vou preparar uma cobertura aqui de um bolo e aí eu vou contando pra vocês. Eu sou filha, mulher única, tenho um irmão mais velho do que eu. E é assim, gente, eu sempre fui muito serelepe. Eu sempre fui uma criança, assim, da pá virada, como podia dizer. E a minha mãe brigava muito comigo, eu apanhava muito por conta dessas coisas. Subia na árvore, corria atrás de pipa, e eu tinha um primo que morava junto com a gente, Leandro, e o que o meu irmão tinha de santinho, eu tinha de terrível, né? Então por aí você já imagina como que foi a minha fase de pequena, né? Apanhando muito sempre, claro, existia muito amor, isso eu não posso, né? Estaria negligenciando essa informação. Minha mãe me deu muito amor, muito carinho, meus pais. Porém, muitas apanhadas também eu levei. Eu nasci em Guarulhos, na divisa, né, de São Miguel com Guarulhos. Mas a minha mãe, ela me registrou no cartório de São Miguel. Aos 4 anos, eu vim pra Hermelino Matarazzo. E daí em diante, eu não saí mais da mesma residência que minha mãe vive, né, até hoje. E então eu estudei num Pichoxó, Floresta do Pichoxó, uma escolinha que tinha particular na época. Eu tenho uma recordação, assim, muito vaga dessa escola, porque eu chorava muito. Eu sempre chorei muito pra entrar na escolinha, né, minha mãe tinha que me deixar lá. E sabe, minha mãe era a última mãe a sair porque eu fazia aqueles escândalos, né? E minha mãe tinha que permanecer mais um pouquinho. Mas eu tenho fotos, né, de festa junina, eu tenho fotos de festinha da escola, dos presentinhos que a gente ganhava na escola. Depois do Pichoxó, eu fui pro Octávio Mangabeira, uma escola ficava próxima da minha casa, né, mas não tão perto. E eu estudava lá no pré, meu prézinho foi lá. E foi onde eu estudei até a 8ª série. A gente tem ainda uma turma de amigos aí dessa época, em que a gente ainda se encontra, né? Mesma coisa que acontecia na outra escolinha, de eu ir chorando, pra lá era a mesma coisa. E eu acho que eu parei de chorar lá pro primeiro ano, segundo ano, acho que eu já tava melhorzinho. Já fui me desapegando um pouco da casa, fui me desvencilhando e aceitando, né? Que não tinha como, tinha que ir pra escola, tinha que estudar e ia fazer o quê, né? Então eu já não era tão bagunceira como era antes, eu já tava melhorando porque eu encontrava pessoas que eram pior do que eu, então acho que o meu nível foi diminuindo, né? Nas brincadeiras de casa lá perto da minha casa, as mães das crianças não gostavam muito de mim porque eu sempre fui muito autoritária e nas brincadeirinhas eu sempre era a professora ou eu sempre era a mãe, a médica, a dona de casa. Sempre, né, o papel principal era meu e eu não deixava ninguém fazer. Então as menininhas iam pra casa chorando porque a Sandra não deixava, então enfim, era aquela ladainha, né? Então eu falo, as mães não gostavam muito de mim não, mas as crianças gostavam de me obedecer, porque eu era uma professora bem rígida, batia neles e tudo. Deixa eu ver se esse treco aqui tá bom, gente. Peraí que tem que experimentar antes de pôr aqui. Saboroso, mas ainda vou pôr mais um pouquinho de limão. E aí, Mangabeira. Vamos falar agora da minha fase dos 14 anos. E uma coisa assim interessante é que apesar de eu ser muito moleque, né, de eu querer brincar, eu sempre tinha a casinha e as bonecas, né, e eu sempre cuidava muito bem das minhas bonecas. Então, eu acho que eu já tinha esse legado de ser mãe. É que quando eu era mais nova, acho que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos.
e você me perguntava o que eu queria ser quando crescesse, eu queria ser cobradora de ônibus. Vocês acreditam, gente? Cobradora de ônibus. Mas é porque eu achava que todo aquele dinheiro que entrava ficava comigo. Então, quer dizer, desde pequena eu já sou uma pessoa assim que eu viso alguma coisa aonde não existe. Sonhadora. Sempre achei que, cara, realmente o dinheiro fica comigo. Então eu quero sentar ali, ó, e cobrar as pessoas. E então, mocinha, né, começando as descobertas da vida, 14 anos, eu ainda tinha boneca. Acho que eu ganhei uma última boneca quando eu tinha 12 anos, que era uma Bilu Bilu. Eu era, nossa, apaixonada por aquela boneca. Eu paquerava, mas agora eu vou contar uma coisa pra vocês, pega o lencinho. Eu me senti o patinho feio. Aos 12 para 13 anos, eu tive uma paralisia facial. Eu não sei se vocês já notaram nos vídeos que eu faço. Dependendo do dia, um olho meu tá menor do que o outro, do lado direito. É sempre menor do que o do lado esquerdo. Foi aonde eu passei por um processo muito doloroso, na verdade. Não dolorido, ele não doía, mas constrangedor. Porque eu fiquei com o meu rosto completamente deformado. E aí eu tive que dar um tempo na escola, porque aí virou gozação, então eu tive que me excluir um pouco da vida do social por conta disso, né? E por esse motivo, né, eu me excluí. Então eu me enxergava como patinho feio. Os gatinhos da escola eram das minhas amigas. E eles me procuravam porque eu tinha as amigas bonitas. Então eu era só o cupido, eu só fazia esse intermédio de levar o rapaz bonitinho até a minha amiga bonitinha. E eu era sempre excluída, né? Tanto que na própria escola eu só paquerava, eu não tinha namorado, nunca tive namorado na escola, na Mangabeira. Gente, acho que o meu bolo ficou legal, né? Eu acho que ele vai ficar gostoso também, porque isso aqui é mousse de limão num bolo. Voltando à nossa história. Então eu não tive namorados. Eu comecei a paquerar uns rapazes mais velhos que frequentavam a minha rua. A minha rua era uma rua muito movimentada, porque nós tínhamos a galera do vôlei, jogava nos finais de semana, a gente tinha a galera da bicicleta, que eles montaram uma rampa, que tinha skate e bicicleta, eram os skatistas do bairro que vinham pra cá. Então nesse momento eu paquerava, mas eu era a amiga de todos. Eu tinha uma amizade com todo mundo, isso desde então, né? Justamente talvez para fazer aquele intermediário. E aí eu curti aí alguns garotos, né? A gente acabei ficando com alguns deles. Aí eu comecei a me envolver com a pessoa com quem eu casei. Eu era cobiçada, mas ao mesmo tempo não pelas pessoas que eu queria, né? Pelos mais bonitos, né? Não era. Então eu acabei ficando com uma pessoa que não era tão bonita assim, mas que gostava de mim. E eu fui aprendendo a gostar dele. Acho que foi em 2001, quando a gente começou o nosso relacionamento contra a vontade dos meus pais. Mas eu comecei a namorar com o Sandro, que foi a pessoa com quem eu casei e até os últimos dias da vida dele. Eu tava só focada nesse namoro. Finalizei o que tava em Mangabeira e fui pro Carlos de Campos fazer designer de interiores. Era uma escola não tão divulgada, mas que tinha cursos profissionalizantes que você fazia em 4 anos. Então isso era o diferencial. E aí eu prestei o vestibulinho, passei e fui fazer. Mas quando eu comecei, eu confesso pra vocês que eu achei que esse tipo de decoração era uma decoração de festa infantil, de mesas de debutante. Eu achei que fosse uma coisa mais assim, eu não sabia que era focado tanto para arquitetura. Eu confesso que eu me apaixonei, porque eu comecei a aprender muitas coisas, me apaixonei pela profissão. Grande escola, grande criador de pessoas maravilhosas, né? Nós temos aí grandes profissionais que passaram pelo Carlos de Campos, que hoje estão fazendo sucesso, e eu acredito que eu sou uma delas. Mas esse foi a minha trajetória, desde quando eu nasci até a minha chegada no Carlos de Campos. Eu estava em descobertas, né, no meu namoro. Essas descobertas me fizeram engravidar e eu acabei casando grávida, dia 16 de novembro de 1995. Não foi um casamento dos meus sonhos, mas foi um casamento proporcionado por aquilo que tinha ao nosso alcance naquele momento. Meu pai estava desempregado na época, a gente estava passando por momentos bem difíceis, inclusive emocionalmente, né? Me casei com o Sandro, né? A partir daí me tornei Sandra Regina Alves Bernardes.
um pouquinho antes do Sandro falecer, eu pedi para ele que ele me autorizasse a usar o nome Sandra Bernardes. Então, essa é um pouquinho da minha história, e aí eu vou contar num outro vídeo para vocês a minha outra parte que segue da minha parte profissional.